Olá, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um. Para mim é um prazer estar aqui falando com você, falando ao seu coração, à sua família, trazendo a mensagem de Deus que Deus colocou no meu coração, para o seu coração neste dia. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado porque nós precisamos crescer espiritualmente, crescer em conhecimento, e nós fazemos isso, ouvindo a palavra de Deus, lendo, estudando, explicando e entendendo. Muito bem-vindo. Essa é a nossa escola bíblica dominical. Não temos a possibilidade de nos encontrar presencialmente hoje. Testei positivo para o Covid-19. Estou me recuperando, graças a Deus, já estou muito bem. Um pouco de tosse, se ela porventura me atrapalhar aqui nessa aula, que os irmãos me perdoem, mas eu estou bem, todos em casa estamos bem, e que a mão de Deus tem sido sobre nós, e a nossa recuperação tem sido muito tranquila. Muito obrigado pelas orações dos irmãos, pela preocupação, e em breve estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Gostaria de orar por você, orar para iniciar definitivamente aqui a nossa escola bíblica dominical. Grandioso Deus, Pai de bondade, de misericórdia, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, infinito, majestoso é o Senhor, mas ainda assim, diante da sua majestade e poder, o Senhor se preocupa com nós, com cada um de nós que somos falhos, pecadores, desobedientes, insignificantes diante do Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque mesmo assim, mesmo nestas condições, nessa diferença que há entre nós e Ti, ainda assim o Senhor se importa, se aproxima de cada um de nós. Muito obrigado por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e por meio dele nós somos ligados novamente a Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida, por cada família que está me ouvindo nessa noite, nesse dia. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar a vida de cada um cada vez mais. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Pela mão de poder do Senhor sempre estendida a cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a ler comigo Hebreus 4, apenas o versículo 12. Nós estamos aprendendo sobre a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. A Bíblia é a nossa principal regra de fé e prática, nosso principal ponto de partida, e nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos defender a Bíblia. E para isso nós precisamos saber de onde veio e todos os aspectos históricos que envolvem a Bíblia. E essa é a nosso objetivo aqui hoje. Já foi domingo passado, gostaria de recapitular alguns temas de domingo passado e continuar hoje tratando aqui com vocês a respeito da Bíblia. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, essa é a Bíblia. Esse é o ensinamento que nós recebemos de Deus. Presta atenção, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra o mais profundo do ser, que a espada não teria condição de penetrar. Ser espiritual, coração do homem, sentimento, conhecimento. Essa é a palavra de Deus, que se mantém viva e eficaz, que é capaz de discernir os propósitos do coração do homem, capaz de dar entendimento aos propósitos do coração do homem. É a palavra de Deus, viva e eficaz, a nossa única regra de fé e prática. Vamos iniciar aqui a nossa aula propriamente dita. E eu vou recapitular um pouco algumas coisas que eu disse. Deixa eu iniciar. Então, estamos aprendendo o que é a Bíblia. E
Eu li um livro recentemente de D.A. Carson, e ele explicando e estudando alguns casos em que a Bíblia é contestada. Hoje em dia nós não podemos falar que você é dono da verdade. Você não tem razão naquilo que você fala. Você não é 100% verdadeiro. Você não é absoluto dono da verdade. Isso nós vemos, o mundo hoje em dia ensina assim. Desculpa. O mundo hoje em dia ensina assim, ninguém é dono da verdade absoluta. Ninguém pode dizer que é dono da verdade absoluta. E nós cristãos, nós batemos o pé e dizemos que a Bíblia é a verdade absoluta. O mundo não vai entender assim. O mundo terá muita dificuldade em entender esses aspectos da Bíblia. Mas nós, como crente, devemos saber que ela é a verdade absoluta, que ela é a palavra de Deus e que ela é a instrução de Deus para nós. O que ela representa para mim? Essa Bíblia é o passo inicial que eu devo dar em direção à caminhada da fé, à caminhada cristã. É ela que desenvolve o meu caráter espiritual, o meu caráter cristão. É ela que me ampara, me equipara para que eu continue caminhando, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o único meio de regra de fé e prática que nós temos. Essa é a Bíblia e isso é o que ela representa para nós. Qual que é a estrutura da Bíblia? A Bíblia foi formada em duas estruturas claras, Antigo Testamento, Cristo e Novo Testamento. E a Bíblia foi formada assim, devido à lógica do tempo, né? E como a Bíblia foi formada? A Bíblia foi formada num espaço muito grande de tempo. No período de 1.500 anos, por mais de 40 autores escreveram a Bíblia e muito vasto esse tempo, muito vasto essa autoria, e mesmo assim ela não se contradiz em nada. Por aqui já começa um ponto forte para que nós possamos explicar para as pessoas o poder que a Bíblia tem, a importância que a Bíblia é, o quanto Deus preza por ela, sendo a própria palavra dele. Então, ela foi feita em circunstâncias totalmente adversas e se mantém perfeitamente como Deus gostaria que ela se mantesse. Por que acreditar na Bíblia? Nós temos diversos aspectos aí que podemos citar aqui, porque para provar que acreditamos na Bíblia. Acreditamos na Bíblia por diversos aspectos. Ele fala ao meu coração. Ela alimenta o meu ser. Ela nos apresenta realmente quem Deus é. Ela fala as verdades sobre Jesus Cristo. Ela é inspirada por Deus, é útil para o nosso ensino. Ela muda a minha vida. Esses são os principais aspectos que eu preciso confiar na Bíblia, que eu preciso valorizar a Bíblia, que ela fala diretamente comigo, ela fala ao meu coração, ela me mostra quem é Deus, o Criador de todas as coisas. Ela apresenta Cristo como o Redentor da humanidade caída pelo pecado. E agora, em nossas mãos, a palavra de Deus, tida como nossa regra de fé e prática, útil para o nosso ensino, útil para a nossa vida, para nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Essa é a Bíblia que muda a vida das pessoas, que muda a vida do pecador. E a partir de hoje, até aqui foi os assuntos que eu tratamos domingo passado, e a partir de hoje vamos tratar como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia? Muitas pessoas, e nós ouvimos muito isso, eu leio a Bíblia, Clênio, eu leio a Bíblia em casa, mas eu entendo muito pouco. Muitas pessoas caem nessa situação. Muitas pessoas leem, mas compreendem muito pouco a Bíblia. Nós vamos ver alguns princípios aqui para melhor compreensão da Bíblia. Primeiro, princípio básico, a iluminação do Espírito Santo, porque a Bíblia é inspirada por Deus, e ela, sendo inspirada por Deus, é a palavra de Deus, e para a nossa compreensão clara dela, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Então nós contamos com a iluminação de Deus,
do Espírito Santo de Deus em nossos corações para a compreensão desta palavra. Mas os aspectos humanos, os aspectos que envolvem nosso conhecimento, a nossa sabedoria, também fazem diferença. E nós precisamos aprimorar esse conhecimento, aprimorar essa leitura, aprimorar essa pesquisa da Bíblia para que nós consigamos extrair dela aquilo que ela realmente quer mostrar para nós. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos neste tópico. Primeiro aspecto, primeiro modo que nós devemos usar para ler a Bíblia. Nunca ler a Bíblia, versículos isolados da Bíblia. Leia, no mínimo, livros completos da Bíblia. A Bíblia toda é um livro. E ela, sendo um livro, ela trata-se de uma mesma história, de um mesmo enredo, e todas as histórias e fatos que estão incluídos nela contribuem para a formação desse enredo todo. Assim é a Bíblia. Esse é o propósito da Bíblia. Aí muitas vezes as pessoas não entendem, porque elas recortam partes da Bíblia, leem aquilo e como ela leu partes recortadas no meio de um todo, a compreensão fica, obviamente, comprometida. Segundo aspecto que faz toda a diferença na leitura da Bíblia. Faça perguntas ao texto, perguntas inteligentes ao texto. Primeiro, o que o texto fala sobre Deus? Esse é o principal e o primeiro ponto da Bíblia. Mostrar quem Deus é, o Criador de todas as coisas. Em todos os textos nós vamos achar essa referência, nós vamos achar essa direção que o texto nos mostrando quem Deus é. O que o texto fala sobre o pecador? O que o texto fala sobre o pecado? O que o texto fala sobre mim? Qual é a minha real condição diante desse Deus Criador, poderoso e que criou todas as coisas? Qual que é a minha condição diante dele, eu sendo pecador e ele um Deus santo e justo? Terceiro, o que eu aprendo sobre Jesus? Jesus é aquele que nos redime do pecado, aquele que veio para restaurar a humanidade, aquela humanidade que depois da criação sofreu com o pecado e caiu em morte eterna, mas agora Jesus, o enredo da história de Cristo, da história da redenção de Cristo, que nos envolve, que nós somos agraciados por este enredo. E quarto, o que eu tenho a fazer com as respostas de tudo isso? O que, quando eu conheço sobre Deus, tem mudado a minha vida? O que eu conheço a respeito de mim mesmo tem mudado a minha vida? O que eu aprendo sobre Jesus e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz tem mudado na minha vida? Esses são os aspectos que nós precisamos ler a Bíblia, entendendo essas coisas. Esses ensinamentos existem na Bíblia. Esses ensinamentos existem nos textos bíblicos e para isso eles existem. Para nos mostrar quem é Deus, para mostrar quem somos, para nos apresentar a Cristo e para transformar a nossa vida. Esse é um grande passo na leitura da Bíblia e na compreensão da mesma. 3. Leia numa versão adequada ao seu português. Muitas pessoas, e a Bíblia depende da versão dela, existe alguma dificuldade de compreensão, verdade? Por exemplo, na tradução Almeida, 8.380 palavras existem nela. 8.800 palavras diferentes existem na tradução Almeida. Na NTLH, 4.390 palavras. Levando em conta que o brasileiro com escolaridade média, ele fala apenas 3.000 palavras. Olha para você ver. Quando nós lemos a Bíblia e nós temos dificuldade de entender o texto, é porque muitas vezes naquele texto aparecem diversas palavras que nós não temos conhecimento claro do que elas significam. Isso é fato. Nós encontramos, e quando nós lemos um texto que já é de difícil compreensão, é uma palavra complexa, a palavra de Deus, de difícil compreensão ao coração do homem pecador, mas que quando nós leamos ela, e o texto que nós estamos lendo, começa a aparecer palavras que nós não sabemos perfeitamente o significado, vão ficar lacunas vazias neste texto, um texto que já é de difícil compreensão, agora muito mais difícil porque existem algumas palavras no meio do texto que nós não sabemos o significado. Isso acontece muito
Na Bíblia, por exemplo, aparece chocarrices, borracheira, ósculo, beneplácito, gnóstico. Tantas palavras que nós temos dificuldade de saber, sem uma pesquisa prévia, o significado. Então, seja realista com o seu vocabulário. Leia aquela versão que adapte melhor ao seu conhecimento. Se porventura aparecer palavras que você não conhece, procura entender o significado. Isso fará muita diferença no entendimento e na compreensão da leitura bíblica. A NTLH, uma Bíblia nova, nova tradução, linguagem de hoje, que simplificou muitas palavras, simplificou muitos termos da Bíblia e não altera. Muitas pessoas têm medo, têm preocupação quanto a isso, mas não alteram o sentido maior da Bíblia, não alteram o sentido principal da Bíblia. Então, é melhor você ler compreendendo as palavras, sendo palavras simples, do que você ler com palavras mais belas e mais recheadas e a compreensão ficar em falta. Então, seja coerente com você mesmo e leia aquilo que você entenda. A Bíblia foi alterada com o tempo. Esse aqui é mais um ponto que nós somos questionados muitas vezes a respeito da veracidade da Bíblia. Já que a Bíblia foi escrita num período tão grande de tempo, desde Moisés até João, 1.600 anos, 40 autores neste meio, pessoas que não se conheceram, não viveram a mesma época, não viveram o mesmo tempo. Como que essas coisas podem ter sido ajuntadas, caracterizar agora como Bíblia, Palavra de Deus, e quem garante que ela não foi alterada com o tempo? É fato que os documentos originais, aqueles que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, aqueles que saíram da pena do escritor, aqueles não existem mais. Aqueles lá não tinham a possibilidade de existir um período tão grande de tempo. Materiais frágeis, tintas fracas, todas essas coisas impossíveis de continuarem contra o tempo. Eles se desgastavam e eles terminavam, acabavam. Só que quando esses documentos estavam sendo usados e ficando velhos, novas cópias eram feitas. Em cima daquele próprio documento original, faziam cópias e cópias e cópias, e assim foi a manutenção da Bíblia. Então, o que temos hoje, o que conhecemos hoje, o que existe nos museus do mundo, e são muitas coisas que existem nos museus do mundo, são cópias das cópias, das cópias, das cópias, e por aí vai. Tem texto muito antigo, impossível de existir os originais. Os escribas se dedicavam exclusivamente à produção desses manuscritos. Esses escribas, eles trabalhavam, eles tinham o trabalho de copiar a Bíblia. E essas cópias eram feitas minuciosamente. Eles tinham muito apreço, muito temor, porque eles sabiam que aquilo era a palavra de Deus e nada podia ser tirado e nada podia ser acrescentado. Isso eles tinham em seu ser, em seu conhecimento. Portanto, a palavra de Deus foi escrita, copiada criteriosamente. A história conta que esses escribas, quando os escribas escreviam, copiavam o texto bíblico, aqueles escribas mais experientes pegavam esse texto e contavam, letra por letra, comparando com o manuscrito anterior, para que não houvesse alteração, para que não houvesse mudança no texto. Então, esse é um fato que nós podemos defender a Bíblia, que ela não sofreu alteração com o passar dos tempos. São confiáveis? Essas cópias são confiáveis? Existem várias descobertas que mostram que as cópias bíblicas são verdadeiras.
Diversos achados arqueológicos existem nos nossos dias hoje. A ciência se desenvolveu muito nesse aspecto, nessa direção, e todos os achados que foram encontrados até hoje, eles servem para confirmar a veracidade da Bíblia. Muitos desses achados são procurados para provar, muitas vezes, para questionar a Bíblia. E até hoje eles têm provado a veracidade da Bíblia. Por quê? Eles existem coerência entre os textos. A pessoa que copiou um texto em diversos ambientes diferentes, e quando esses textos foram achados, um aqui, outro no Israel e outro no Egito, quando comparado esses textos eles estão coerentes entre si. Existem coerência nas escritas desses mesmos textos, mesmo que em línguas diferentes, mas quando traduzidos agora para o original, eles voltam e dizem a mesma coisa. De acordo com os melhores manuscritologistas do Brasil, a Bíblia possui de 95% a 98% de coerência. Então, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial, ela é coerente, ela não deixa nada escapar, e isso a ciência mesmo já avalia como sendo um milagre, porque não existe nem comparação com outros escritos. Nenhum outro escrito, nenhum outro livro chega próximo dessa perfeição que é a Bíblia na luta contra o tempo. Quantidade de cópias preservadas faz, mais uma vez, tornar a Bíblia confiável, porque os achados arqueológicos comprovam, porque existem coerência nos textos e porque a quantidade de cópias preservadas crescem a cada dia. Existem 5.600 cópias bem preservadas do Novo Testamento. 5.600 cópias bem preservadas do Novo Testamento, que é essas cópias que foram feitas em tempos diferentes, em locais diferentes, e elas são achadas e levadas para os museus, e existem 5.600 cópias do Novo Testamento. Mais de 24.000 fragmentos preservados de toda a Bíblia. Isso é digno de muita confiança, de muita veracidade. Isso é digno de muito reconhecimento e respeito por essa palavra. E o quarto ponto aqui, que um dos mais importantes, e esse ponto aqui serviu para o fechamento do cânon bíblico, para o fechamento dos livros bíblicos, aqueles que não condiziam saíam, e aqueles que e os demais permaneciam, porque tinham exatidão dos mesmos textos em lugares diferentes, né? Então, quando comparado com o manuscrito do Egito, o manuscrito do Mar Morto, o manuscrito de tantos outros lugares que foram achados, quando comparados, eles não mudavam o assunto em nada. Eles tinham coerência no assunto. E o principal e mais importante de todos eles tinham coerência teológica. Eles tinham objetivo mesmo, o mesmo objetivo, de mostrar quem Deus é, de mostrar Cristo, de mostrar quem somos e de transformar a vida do ser humano. Coerência teológica. Isso aqui foi o principal ponto que fez com que a Bíblia chegasse às nossas mãos hoje da forma que ela é. Muitos outros livros estão incluídos em Bíblias por aí, mas que eles existem divergências teológicas neles. Por isso, no nosso caso, eles foram descartados. Mas esse foi o principal ponto, coerência teológica. Todos os livros têm coerência teológica, a mensagem do Evangelho. Por isso, Hebreus e Apocalipse, os dois mais debatidos, entram também na lista, pois nada diferem da doutrina essencial cristã. Antes, confirmam essa doutrina. Então, esse aqui foi o principal ponto, a principal régua de medida, de controle, para que um livro fosse considerado como escritura sagrada. Aqui são algumas fotos dos manuscritos
encontrados, que estão nos museus do mundo hoje. Assim eram os manuscritos. E é interessante demais, né, quando nós notamos e vemos a respeito da palavra de Deus, sabendo de quanto poder envolve nela, de quanto Deus preza por ela, de quanto Deus busca preservar a sua palavra. Muito interessante para nós notarmos isso. Isso precisa arder no nosso coração, para que nós venhamos a dar o real valor que esta palavra tem, que esta Bíblia tem, o real significado que ela traz para a minha vida e para a sua vida, o que ela me ensina e qual que são os efeitos que ela tem feito no meu coração. Nós precisamos ser mudados a cada dia, nós precisamos ser conformados com o caráter de Cristo a cada dia, e nós fazemos isso pelo estudo da palavra, pela compreensão da palavra de Deus. Por isso a importância de lermos, compreender e entender a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus é fundamental na vida do cristão. Como eu disse a princípio, a palavra de Deus que forma o nosso caráter espiritual. É a palavra de Deus que nos guia, que revela para nós quem Deus é, que mostra para nós o quão falhos somos e o quão dependente de Deus estamos, que mostra que Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado. Essa é a palavra de Deus, essa é a função dela. Vamos nos esmerar, vamos nos esforçar a cada dia para a compreensão melhor dessa palavra. Isso servirá para o nosso próprio crescimento espiritual. Essa palavra de Deus é uma palavra que, o estudo da palavra de Deus é interessante demais. E quando nós entendemos ela, nós vemos que a vida é diferente. Nós entendemos que aqueles que compreendem a palavra de Deus vivem de forma diferente. Quando nós entendemos que a palavra de Deus foi feita e ela chegou aqui a minha mão, porque Deus guardou, Deus montou, Deus criou, Deus ditou na mente do escritor, foi obra de Deus, meio de graça de Deus para cada um de nós. Não menosprezemos, não façamos pouco caso desta palavra, que venhamos a dar o real valor que ela tem, que ela é, e que ela transforme mesmo a nossa vida. A leitura, o entendimento, a compreensão, de nada adianta se não houver transformação no meu coração, se eu não estou sendo conformado cada vez mais ao caráter de Cristo. Que Deus abençoe, que Deus te ampare. Domingo que vem nós vamos falar a respeito dos livros apócrifos, esses livros que entraram no cânon da Igreja Católica, por exemplo, e que nós não o reconhecemos, e nós vamos entender por que eles foram tirados, entender quais são as diferenças. Então venham, até domingo que vem, nossa escola bíblica dominical, venham aprender mais sobre a palavra de Deus, venham aprender mais sobre o que Deus tem revelado a cada um de nós por intermédio da sua palavra. Gostaria de orar mais uma vez, abençoar, para que Deus abençoasse a sua vida. Grandioso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra se renova, a Tua palavra é viva, é eficaz nas nossas vidas, que ela continue a operar e transformar os nossos corações. Ó, meu Pai, precisamos da mão do Senhor, do Teu Espírito Santo abrindo os nossos corações para que nós possamos compreender, receber e obedecer a Tua palavra. Capacita-nos a isso. Em nome de Jesus que eu te oro hoje e sempre. Amém. Irmãos, está aí, desculpe as falhas, desculpe a tosse, mas que Deus abençoe a vida de cada um e logo estaremos em breve juntos, se Deus assim nos permitir. Abraço, fiquem com Deus. Domingo, semana que vem já estamos liberados, já podemos nos encontrar, já podemos receber visita, fazer visitas. Então, qualquer coisa, estou à disposição dos irmãos. Entrem em contato no grupo ou particular no WhatsApp. Estou disposto a atender a cada um que me procurar e que precisar de mim, nas minhas orações, da minha ajuda. E estou sempre à disposição de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe.
Que Deus te guarde. Amém?